Dia, queridos e amados irmãos. Eu vou dar sequência aqui ao que a gente já estudou nos dois últimos vídeos, né? E nós vamos falar sobre o sobrevivencialismo, né? O que está envolvido, né? A gente sabe que esses cursos de sobrevivencialismo, eles trazem para nós dicas maravilhosas. Por exemplo, como usar... Isso aqui eu vou fazer outro vídeo para explicar para vocês a importância, né, de ter as ferramentas necessárias para sobreviver, né? Uma delas aqui é a... Meu Deus, como é que está a minha memória? Esqueci o nome disso. É mole. Mas a gente faz fogo com ela, né? Isso aqui é muito bom, tá? Depois eu lembro. Então, algumas coisas como isso aqui eu vou estar mostrando num vídeo mais específico. Pederneira, tá? É o nome. Muito bem, irmãos. Então, sobre essa questão sobrevivencialismo, né? Esses cursos, esses vídeos trazem para a gente muita informação maravilhosa, né? Agora, o que não é ensinado nesses cursos? É o que a gente vai abordar aqui, né? É a questão da inteligência espiritual, tá? Que é uma das coisas mais importantes e que, infelizmente, a maioria das pessoas esquece de abordar, tá? Às vezes também a pessoa ela é muito boa nessa área aqui, né? Já no espiritual talvez nem tanto, né? É que nem eu não tenho experiência nenhuma sobre sobrevivencialismo, tá? Então eu não posso falar com propriedade, né? Como quem tem conhecimento de causa, tá? Então eles trazem muita informação interessante na questão física, mecânica e prática de todo esse processo. Então, o meu trabalho aqui hoje vai ser trazer para vocês o lado espiritual da coisa, né? Vou falar da inteligência emocional. Só que antes, eu quero que vocês, por favor, deem atenção aqui para a gente pedir a bênção do Criador, né? E fazer uma oração. Então, dê as mãos, cubram as cabeças, tá? Assim como os anjos, né? Os próprios anjos no céu, né? Se ler lá o livro de Apocalipse, eles botam as asas sobre a cabeça na presença do Criador, né? Então a gente precisa botar o domo, tá? Por isso que eu sempre uso, né? Uma questão de respeito. Mas então vamos fazer uma oração aqui, tá bom? Santo, eterno e todo-poderoso Criador Yahweh, obrigado por mais um dia nascendo, por mais um mês que também está nascendo para nós, dezembro, e para ti o 8º mês, se eu não estou enganado, do teu calendário. Mas então, Pai, quero te agradecer do fundo do coração por mais uma oportunidade aqui de desenvolver um tema que pode estar ajudando nossos irmãos a entender melhor o que é necessário fazer para ter uma chance de salvação. Porque, na verdade, é o Senhor que vai determinar quem fica vivo, quem não fica, se é da tua vontade, se não é. Mas o importante é que a gente esteja pronto, independente do desfecho. E é isso que eu venho aqui trazer. Algumas informações importantes em sentido espiritual. Te peço perdão pelas falhas, peço também que abençoe os nossos inscritos no canal, amigos reais, amigos virtuais, abençoe a família de cada um, abençoe os planos, aquele que ainda não tiver plano, que abras uma porta, uma janela segundo a tua vontade. E que tudo isso, Pai, seja, claro, em nome de Yahushua, o teu amado Filho, aquele que veio aqui para vindicar a pureza do teu nome, dos teus desígnios, de tudo. Ele fez perfeito, foi o maior embaixador possível aqui na Terra.
Então, em nome de Yahusha, nós tudo te pedimos e agradecemos humildemente, Pai. Assim seja. Muito bem, irmãos. Então, aqui nós vamos dar sequência ao estudo, muito interessante, por sinal. Eu vou começar, eu acho que eu vou aproximar mais isso aí. Agora eu saio de cena para que vocês possam ter uma ideia melhor, né, do que eu vou mostrar aí, tá bom? Bora ver aí. Tá. Primeira pergunta, irmãos. Qual é a minha motivação para tomar a decisão de sair das cidades? É importante que a gente saiba responder essa pergunta. Por quê? Porque existe uma diferença. Se eu estou querendo ir para um refúgio para salvar a minha vida, porque eu estou com medo da morte, ou se a minha motivação, na verdade, é por obediência à vontade do Criador. Entenderam? Então, existe uma diferença. Por quê? Porque acho que já citei alguma coisa aqui referente a isso, né? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que desejar, aquele que perder a sua vida pela verdade, pelo caminho, por tudo, enfim, então esse terá a vida eterna. Então, é muito importante que a gente saiba qual é a nossa motivação, se é uma motivação egoísta ou se é uma motivação porque a gente quer agradar ao Criador e, por consequência, ser obediente à sua palavra, né? Lamentavelmente, as igrejas ensinam, tá, que somente crer em Yahusha, o nosso Salvador, é suficiente para garantir a salvação. Crer em Yahusha como nosso Salvador é importantíssimo, mas de que proveito é se nós não cumprimos as pegadas dele, se nós não copiamos tudo que ele fez, tá? Então, quando a gente se aprofunda em saber qual é a vontade real, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, né? De repente a gente percebe que a salvação está disponível pelo sacrifício que foi feito de Yahusha, nosso Salvador. Mas essa salvação é condicional, né? Nós temos que seguir alguns parâmetros, né? Provérbios, já está aqui, escrito 18:10, né? Afirma que Torre Forte é o nome do Criador, Yahuwah. Então, se o nome do Criador é uma torre forte, quando o justo correr para essa torre aqui, então estará em alto refúgio, alta proteção, ok? Isso é importante que a gente tenha bem em mente, tá? Só que a gente precisa saber o nome do Criador. Como é que a gente pode dizer que, não, aquele fulano ali, né? Vamos fazer de conta que isso aqui é o amigo que eu digo que é meu melhor amigo, fulano aqui, meu melhor amigo. Tá, beleza. Aí alguém pergunta, poxa, é mesmo? Ele é teu amigo? E como é o nome dele? Aí eu digo, olha, eu chamo ele de senhor, chamo ele de amigo, chamo ele de... Sim, mas eu quero saber o nome dele. Aí a pessoa não sabe o nome. Então, que tipo de amizade é essa? Entenderam? Então, para o nome ser uma torre forte, no mínimo é importante que a gente saiba como é esse nome, tá? Salmo 91:14. Olha só que frase, que pensamento, que conteúdo, né? Porque a mim se apegou com amor. Quer dizer, a pessoa que
é devota ao Criador Yahweh, né? Que se apega com verdadeiro amor, né? O que acontece? O próprio Criador diz: eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Por quê? Olha só aqui, ó. Porque conhece o meu nome. Então, esses dois textos deixam bem claro que é impossível que a gente ame alguém e não saiba o nome da pessoa, né? Então, tem que ter conhecimento e tem que ter sentimento. Vocês estão percebendo aí como a coisa, né? Para a gente atingir um bom nível de inteligência espiritual, é necessário que a gente tenha conhecimento e sentimento, tá? Então, por isso que eu pergunto para vocês de novo, qual é a minha motivação quando eu digo que quero ir para um refúgio, que eu quero fugir das cidades grandes, né? Então, volto a repetir, é porque eu estou com medo de morrer ou é porque eu tenho conhecimento do Criador e o amo, assim como Abraão amou, né? Que não negou o próprio único filho, tá? Tem ainda um outro texto aqui, Malaquias 3,16, tá? Mas os que têm o temor de Yahweh conversaram ou conversavam uns com os outros e Yahweh prestava ou prestou atenção e atendeu, né? Então, por conta das pessoas terem temor do Criador, né? Temor salutar, não é aquele medo, ficar apavorado, não. É temor, né, de reconhecer, né, o poder, né, a magnitude, né, tudo, né, a onipotência, enfim, né. Então, ó, o Criador ficava olhando que as pessoas conversavam entre umas com as outras sobre Yahweh. Quer dizer, esse conversar aqui a gente pode subentender como pregava o Criador, né? Falava dele uns com os outros. E Yahweh prestava atenção, né? E por conta de ele prestar atenção àquelas pessoas que magnificavam o seu nome, é isso que diz a oração do Pai Nosso, né? Primeira coisa mais importante na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, é a primeira coisa. Então, quando a gente prega o Criador, a gente está justamente colocando em prática o primeiro preceito da oração do Pai Nosso. Né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, quando a gente conversa com as pessoas sobre o Criador e Yahweh, então a gente está santificando. E o Criador presta atenção no nosso serviço sagrado. Né? E por conta disso, né, olha qual é a vantagem e o benefício. Né? Então, na presença dele, um livro de memórias em favor dos que têm o temor de Yahweh e consideram o seu nome. Quer dizer que a pessoa que fala do Criador, né, que multiplica o conhecimento relacionado ao seu nome, né, o Criador está prestando atenção e escreve no seu livro de memórias, no seu memorial, o nome dessas pessoas. Entenderam aí? Isso é muito importante, tá? Isso é ter inteligência espiritual, né? Segundo Timóteo, existem muitas pessoas, eu acho que é importante aqui lembrar uma coisa, tá? Tem pessoas que dizem, eu acho muito errado isso, negócio de Antigo Testamento, Velho Testamento, como se fosse retrógrado, como se fosse algo já, sabe, sambado, um negócio que já foi batido e rebatido e que não tem mais importância. Mas eu quero dizer para vocês que segundo Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, 14 e 17, olha só o que diz aqui, ó. Quanto a você, Timóteo, né? Porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção,
Pois você sabe de quem o aprendeu, que é da mãe, né, do pai, enfim, né? Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras. Então, o que é as Sagradas Letras? Naquela época ainda não tinha o Brit Hadashah, que é o Evangelho como a gente conhece hoje, né? Ainda estava sendo escrito, né? Então, quando se fala, quando aqui o apóstolo Shaul, que é Paulo, né? Ele fala sobre o fato de Timóteo conhecer as Sagradas Letras, ele está se referindo a ao Tanar, né, que é de Apocalipse, né, perdão, de Gênesis até Malaquias, ok? Então, é importante que a gente saiba ler as coisas e entender as sagradas letras, tá? As sagradas letras, né? Então, as sagradas letras são capazes de tornar-nos, né, tornar todos, né, sábios para a salvação mediante a fé de Yahushua. Então aqui fica bem claro que a lei ela tem o seu papel preponderante, importante, especial, que não basta apenas a gente ter a fé em Yahushua, tá? Nosso Salvador, mas que a gente precisa fazer um mix, né? Ou seja, juntar as letras sagradas da Torá, né? do Taná, melhor dizendo, né? Juntamente com a fé em Yahushua. Então uma coisa não anda sem a outra, as duas andam de mãos juntas. É por isso que eu volto a defender essa ideia aqui, né? Esse conceito, né? Bem estabelecido pelo apóstolo Paulo, que apenas crer no Salvador não é o suficiente para a salvação. Tem que ter fé nele, crer é ter fé, mas também tem que conhecer as Sagradas Letras. Por quê? Porque somente conhecendo as Sagradas Letras é que nós seremos capazes de nos tornar sábios para a salvação mediante a fé em Yahushua. Agora, outra coisa que derruba essa história de Velho Testamento, Antigo Testamento, né? É o 16 aqui de 2 Timóteo 3,16, diz assim, ó. Toda a Escritura, toda, é inspirada por Yahuwah, o nosso grandioso Deus, o nosso grandioso Criador, né? E útil, quer dizer, toda a Escritura, não é só o Novo Testamento como chamam, né? É toda inteira, é inspirada pelo Criador e útil para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Com que objetivo? Para que o homem que se diz, né, devoto ao Criador, seja apto, esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vocês estão entendendo aí que o negócio é muito mais profundo do que as igrejas ensinam, que é só crer no nosso Salvador e seremos salvos, nós e a nossa casa. Não, não é só crer. É colocar em prática tudo o que ele fez. Ele cumpriu a lei, né? Então, nós temos que nos aproximar disso, fazer o nosso melhor, ok? Quais são as recompensas da lei do Criador, né? É o que diz aqui o Salmo 119, versículo 165, né? Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então a lei do Criador ela não está no Brit Hadashah, ou seja, no Novo Testamento, né? A lei dele está no Taná, em especial na Torá, né? E Provérbios 29, 18, né, afirma, né? Aquele que guarda a lei, esse é feliz. Então, a gente guardar a lei do Criador, né, nos protege de tropeços, burradas, né, e ainda traz para nós felicidade. Tá bom? Vejam só, né, a importância da lei. Tá? Então nós já vimos que o Criador é a nossa melhor chance, é a nossa melhor escolha, logo, nossa única fonte de proteção. Todavia, dentro desse conceito, a gente acaba chegando a uma conclusão, que esta salvação não é gratuita, como todo mundo defende, não, né? Como as igrejas ensinam. Para nós nos salvarmos, né, temos que cumprir requisitos.
conforme já vimos aí, né? Então, as leis e as orientações do nosso Criador não podem e nem devem ser encaradas como algo de só menos importância, ou seja, uma coisinha assim, tá, depois a gente vê e tal. Não, não é assim, né? Então, nós vamos ver algumas coisas que no refúgio devem ser encaradas como imediatas, leis que você tem que cumprir no refúgio e que podem fazer a diferença entre a morte ou a salvação. Você quer a proteção do Criador, então você tem que se adequar, ok? Aí as pessoas ainda dizem assim, né, para fundamentar a mentira criada pela igreja. Yahusha é o fim da lei. Será realmente que ele é o fim da lei? Aqui nós temos a versão Almeida, revista e atualizada com Strong, né? Que esses números aqui, cada palavra tem um correspondente, né? Então, quando a gente vai ver, né, por exemplo, aqui esse texto, tá? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, né? Eu esqueci de colocar esse texto aqui, mas as pessoas pegam isso aqui e querem dizer que a lei foi abolida. As pessoas querem dizer que a lei acabou. Então que nós estamos aí, sabe, só de flosor, né? Só de boa, tá? É o que eu fiz nessa minha última música, né? Eu falei assim, né? Que eles enganam as pessoas dizendo que não vão não vão passar pela tribulação, etc, coisa e tal, tá? Então, será que o nosso Salvador pregou a lei na estaca? Vamos ver o que diz essa referência G5056. Eu fiz questão de trazer aqui. G5056 é a palavra telos, da palavra primária telo, estabelecer um ponto definido ou definitivo ou objetivo. Logo, quando a gente afirma que o nosso Salvador, tá? Peraí, é o fim da lei, esse fim aqui deveria ser trocado por objetivo, tá? Tem uma outra tradução aqui, tem várias, né? Mas significa objetivo ou propósito, tá? Propósito, tanto objetivo quanto propósito, tá bom? Acho que é importante que a gente coloque isso aí. Outra coisa importante, 1 João 2,4, né? Quem diz, eu conheço a Yahweh, mas não observa os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, onde é que estão os mandamentos de Yahweh? Estão no Taná, em especial na Torá. Então, se a gente não observa, a gente diz que está com ele, que conhece, mas não observa os seus mandamentos, ele diz que a gente é mentiroso. Não tem verdade em nós. Olha só, que coisa forte. Tá? Então, com base nesses textos que foram considerados, poderemos refletir em algumas situações que provavelmente podem acontecer no lugar de refúgio, né? Vou citar aqui uma situação. Você está com muita fome, muita. Finalmente, depois de muito tempo, talvez alguns dias, né, consegue pescar um peixe e nota que esse peixe é de pele, de couro. Só que a lei do Criador diz que esse tipo de alimento é impuro. Aí você talvez diga, mas ele vai entender porque eu estou com fome, é para matar minha fome. Irmãos, não é assim que funciona com o Criador. Desculpe, como diz o professor Afonso, mas não é assim, tá? Outra situação, você conseguiu finalmente caçar um animal, é um javali. Para quem não sabe o que é javali, é um tipo de porco do mato, né? Eu acho que é o Pumba, né, do desenho, né? Que eles fazem assim gracioso, né? Amiguinho e tal, né? Mas na verdade
é impuro diante do Criador. Né? Então a fome é atroz. E aí, o que você fará? Né? Então, gente, não dá para a gente transigir na lei do Criador. Aí a gente traz aqui a imagem de Misael, Azarias e Ananias, os 3 hebreus que depois ficaram conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Eles não aceitaram comer as iguarias do rei. Né? Eles ficaram numa alimentação vegetariana, tá? Não comeram nada do rei, né? Então isso aí mostra que por eles obedecerem à lei do Criador, né? Então eles tiveram o privilégio de passar pelo fogo e não ser queimado um único fio de seus cabelos, nem a roupa, nem nada, tá? Então eu acho que isso, sinceramente, é muito importante e a gente deve levar a sério, né? Eu conheço uma família que eu sempre estou falando para eles, olha, evitem o porco. Ah, mas a gente não botou porco, mas colocou o toucinho dentro da comida, diz que para ficar gostoso. Aí a pessoa diz assim, eu amo ao Criador, aceitem Yahweh como Criador, aceitem Yahushua como Salvador, né? Mas está transigindo na obediência é uma coisa simples, que é não comer coisa impura, né? Só para ter uma comida gostosa, um feijão gostoso, não é por aí, gente, tá? Aí já falei aí para essa família, né, que uma vez eu vi eles comendo camarão, né, família amiga, né? Eu digo, olha, gente, o camarão é a barata do mar. É a barata do mar. Ou seja, pega tudo que não presta para comer. Então, é isso que vocês querem? Magoar o Criador? Aí essas mesmas pessoas fazem planos de ir para um refúgio. Ora, se não obedece à lei do Criador, aqui que tem toda a condição, né, de escolher camarão, peixe, carne, frango, tudo, né, e ainda assim erra gravemente nesse mandamento, né, dietético, né? Imagina lá no refúgio que não tem nada e se de repente aparece um camarão, a pessoa vai realmente obedecer? Eu acho que não. Outra coisa, um dos mandamentos do Criador é o sábado. Saberia encontrar o sábado quando estivesse no refúgio, né? O sábado segundo o calendário do Criador, para assim poder guardá-lo? Eu tenho vídeos aí, 7 vídeos, ensinando como é que a gente acha o sábado do Criador sem calendário, né? 7 vídeos eu tenho aí no meu canal, tá bom? Qualquer coisa deixa aí no comentário que eu mostro o link, tá bom? Então a gente tem que saber, ah, mas eu não sei, não sabe porque não quer. O conhecimento está aí, tá? Não dá para você guardar o sábado hoje, no mundo atual que nós estamos, mas no refúgio você tem que agradar o Criador, porque você não quer ser morto, você quer sobreviver. Por isso você está indo para o refúgio, entenderam? Então é um negócio sério, né? Então a gente tem que procurar se empenhar para conhecer a vontade do Criador, né? Infelizmente, nós temos um grande defeito, grande e grave defeito, de querer que as coisas sejam a nossa maneira. Nos comportamos como se soubéssemos mais do que o próprio Criador. Em certas situações, nos comportamos como legisladores, juízes e executores. Infelizmente, é assim que nós nos comportamos. Tá? Alguns perguntam como isso pode acontecer quando você cria uma lei própria na qual você fica acima dela. Quer dizer, essa lei que você criou é para todos, menos para você. É a lei do achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, eu acho assim, assado. Né? Então, quando você julga que alguém não tem jeito, então você já está sendo legislador, você já está sendo juiz e você está sendo
o executor, né? Você está julgando que a pessoa não tem jeito. Então, quando você executa